Você tomou seu remédio para a pressão hoje? Se você toma losartana, hidrocloratiazida, amlodipina ou outros remédios para controlar a pressão, preste muita atenção, pois alguns dos remédios mais populares para a pressão foram desmascarados. Para entender a seriedade deste problema, quero que conheça a história de Ted Brown, um americano de 65 anos, pai de 3 filhos, morador da Carolina do Norte. Ted era um homem feliz e cheio de vida. Se aposentou há poucos anos e pretendia passar tempo com seus netos. Infelizmente, no dia 3 de março do ano passado, Ted morreu ao dar entrada no Hospital Mission, em Asheville, deixando sua família em choque. Não houve nenhum aviso, nenhum sintoma. Ele morreu tão de repente que sua esposa Lisa nem teve a chance de se despedir. Ted foi mais uma vítima dos medicamentos para a hipertensão. E finalmente, a verdade veio à tona, chegando também ao Brasil. 4 dos medicamentos mais vendidos para controlar a pressão arterial foram desmascarados. Eles podem causar sérios problemas de saúde e, em alguns casos, até a morte. Os usuários estão ficando tontos, fracos e doentes. Em outras palavras, a hipertensão continua, enquanto as pessoas estão sofrendo com terríveis efeitos colaterais dessas drogas. Então, se mesmo tomando remédios você percebe que sua hipertensão está piorando, ou se os efeitos colaterais estão te causando mal-estar e atacando sua labirintite, por favor, não saia deste vídeo. Pois em 2 minutos e meio, o Dr. Marcos Fortunato vai expor toda a verdade sobre esses 4 medicamentos. Mas antes, deixe-me apresentar o responsável por desmascarar essa farsa. O Dr. Marcos Fortunato é médico com duplo PhD em neurocirurgia e um dos mais respeitados pesquisadores da medicina natural. Ao longo dos seus 18 anos de carreira, ele já ajudou centenas de pacientes. Oi, eu sou o Dr. Marcos e estou aqui por 2 motivos. Primeiro, eu tenho um compromisso com a verdade. E segundo, eu quero levar uma medicina mais natural, menos dependente de medicamentos, para o maior número de pessoas. Nesse vídeo, que já ultrapassou 4,5 milhões de visualizações, você vai descobrir 1. O nome das drogas para a pressão mais perigosas. 2. Por que os principais remédios para controlar a pressão arterial estão falhando e não combatem a causa raiz da hipertensão. 3. O que realmente causa a hipertensão e as doenças cardíacas relacionadas a ela. E não é o que você foi levado a acreditar por todos esses anos. E 4, e mais importante, você terá acesso a uma receita caseira que pode ajudar a controlar a pressão arterial, podendo até diminuir sua dependência de medicamentos. Portanto, pare tudo o que estiver fazendo, pegue papel e caneta e prepare-se para o que você está prestes a ver. A apresentação do Dr. Marcos começa em 3, 2, 1. Este vídeo não é um aconselhamento médico, não incentivamos a automedicação. Tudo o que vamos apresentar a seguir é fruto de um trabalho extenso de pesquisa. Para toda decisão relativa à sua saúde, um médico deverá ser consultado. Eu sei o que você está pensando. Uma receita caseira para equilibrar a pressão, que pode até diminuir a dependência de remédios? Que ajuda a baixar a pressão para 12/8 e permanecer assim? Eu também duvidaria se não tivesse visto isso acontecer com centenas de brasileiros. Veja o que o Daniel disse. Eu já cheguei a tomar 4 remédios diferentes para pressão. Era um inferno. Aí, depois que passei a seguir as orientações do Dr. Marcos, minha pressão foi baixando. E quando eu voltei ao meu cardiologista, ele se assustou porque minha pressão estava ótima. Ele diminuiu para só um comprimido por dia e me perguntando que milagre tinha acontecido. Aí eu dei risada, né? Ou o caso do Sr. Adalberto, que tomou medicamentos para a pressão por 20 anos antes de colocar em prática esta solução natural para a pressão alta. Eu nunca vi nada igual. Com apenas algumas semanas, minha pressão já estabilizou em 12/8. Não precisei comprar nada, apenas fiz pequenos ajustes na minha rotina e segui exatamente as orientações do livro do Dr. Marcos. Eu queria que você ouvisse essas histórias de sucesso para que saiba que, seja qual for a sua dor, existe uma solução natural e eficaz esperando por você. Fique aqui comigo que num instante vou te dar o passo a passo dessa receita caseira que pode baixar sua pressão arterial e mantê-la equilibrada em 12/8. E a boa notícia é que hoje você não vai pagar nada por isso.
pois você vai receber o programa completo do Dr. Marcos ao final deste vídeo, totalmente grátis. Por isso, assista até o fim. Mas antes, conforme prometi, deixe-me apresentar a primeira das 4 piores drogas para a hipertensão: lisinopril. O lisinopril é o composto ativo de medicamentos como Prenivil e Zestril. Pasme! Em menos de 10 anos, o lisinopril já acumulou 406.180 reclamações junto ao FDA, a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, equivalente à nossa Anvisa, por causar náuseas, vômitos, desmaios, insuficiência renal e até ataques cardíacos. Exatamente o que o medicamento deveria evitar. O lisinopril é um inibidor da ECA. Ele bloqueia a enzima que contrai os vasos sanguíneos. Essa enzima é um mecanismo de regulação natural da pressão arterial. E aqui está o problema. Ao utilizar essa droga, você está interferindo em um importante processo natural. E isso pode ter consequências terríveis. Como o lisinopril age com força no seu organismo, ele pode causar uma rápida perda de pressão, causando tontura ou até desmaios. Isso porque os inibidores de ECA, como o lisinopril, derivam do veneno de jararaca, que causa uma rápida perda de pressão arterial, literalmente nocauteando suas presas. Se você desmaiar, pode cair e quebrar o quadril, ou até fraturar o crânio. E mesmo que você não se sinta fraco ou tonto com o lisinopril, você pode desenvolver uma tosse forte, que pode não desaparecer por meses após a interrupção do medicamento. Isso porque essas drogas não desaparecem magicamente do seu organismo. Seus rins precisam processá-las e eliminar seus subprodutos tóxicos. Agora, depois de tudo isso, talvez você esteja se perguntando se existe uma solução melhor. Uma que resolva os problemas e acabe com a necessidade dessas drogas prejudiciais. Sim, com certeza existe. E é isso que você irá ver em 1 minuto. Você ficará surpreso ao perceber como é fácil preparar esta solução natural. Mas primeiro, vamos ver qual é a segunda pior droga. Toprol XL, também conhecido como succinato de metoprolol. Para você ter uma ideia do perigo que essa droga representa, nos Estados Unidos ela está sendo banida pela FDA, depois que milhares de pacientes e médicos inundaram a agência de saúde com ligações e e-mails denunciando os efeitos colaterais da droga. A maioria das reclamações são para as versões genéricas do medicamento. E pasme, 90% das 40 milhões de prescrições preenchidas todos os anos são das versões genéricas. Medicamentos genéricos são comumente fabricados fora do Brasil. A Índia é um dos principais fabricantes dessas drogas, e a supervisão por lá pode não ser das melhores. Pequenas mudanças podem acontecer no processo de fabricação, ou são feitas propositalmente para aumentar as margens de lucro, e é aí que as coisas podem dar errado. Mas não se engane, as drogas de marcas famosas também podem causar problemas. Veja só. Drogas como o Topol XL e seus similares são bloqueadores beta, ou seja, medicamentos para pressão que inibem seu hormônio de sobrevivência. Estou falando da adrenalina. Sim, é verdade que menos adrenalina no corpo diminui sua frequência cardíaca e pressão arterial. Mas você tem certeza que quer brincar com esse hormônio importante? Ao inibir o fluxo natural de adrenalina, você pode não ter o suficiente quanto mais precisar. Por exemplo, para evitar uma queda, mudar rapidamente de pista ao dirigir, ou para lidar com uma pequena crise em casa ou no trabalho. Essas são só algumas das situações em que a adrenalina lhe ajuda a reagir rapidamente. Uma droga como o Topol XL pode acabar com sua força, fazendo você se sentir como um zumbi. É exatamente por isso que o Dr. Marcos quer mostrar a você como realmente resolver sua hipertensão, não apenas mascará-la com essas drogas perigosas. Já vamos falar sobre os perigos da amlodipina e da clorotiazida, também conhecidos como Norvasc, Diuril ou losartana. Mas antes, deixe-me fazer uma pergunta. Você realmente quer continuar usando essas drogas? Veja só que fato curioso. Você já parou para pensar que a maioria dos médicos não tomam os medicamentos que prescrevem? Talvez por não sentirem na pele as reações que uma droga pode gerar, eles não saibam de todos os seus efeitos colaterais. Eles aprendem na faculdade a prescrever um medicamento X para um problema Y,
E se essa droga não funcionar, eles foram ensinados a testar uma droga diferente, aumentar a dose, adicionar outra droga ou até mais duas. Você é como uma cobaia até que um resultado satisfatório seja atingido. 2 drogas, 3, talvez até 4 ou 5 drogas, como o Daniel e o Sr. Adalberto estavam tomando. E como você deve saber, a hipertensão não é causada pela falta de medicamentos. Há uma razão para você estar hipertenso, e mesmo que você não saiba, esse problema pode ser corrigido de forma simples e natural. É isso que você verá em seguida: como realmente vencer a pressão alta para que possa reduzir a dependência dessas drogas perigosas e se sentir bem novamente. Tenho certeza de que seu médico também ficará feliz em vê-lo livre dessas drogas, se você conseguir baixar sua pressão arterial e mantê-la sob controle. E isso é muito importante, porque a hipertensão é um assassino silencioso, uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Todos os dias, suas artérias são submetidas a uma pressão enorme, causadas pelas placas de gordura que se acumulam dentro das suas veias. Mas não se desespere porque, na verdade, a maioria das pessoas tem placas de gordura nas artérias. E em 1 minuto você vai descobrir a verdadeira causa e como resolvê-la. Já posso lhe dizer que a causa não é gordura animal ou colesterol, como você falsamente foi levado a acreditar. Mas sim outra coisa que é muito comum, algo que você vai querer parar de comer hoje mesmo. Mas primeiro, quero que entenda a seriedade deste problema e por que ele precisa ser resolvido o mais rápido possível. Veja, suas artérias não precisam estar totalmente entupidas para oferecerem risco à sua vida. Apenas algumas placas em suas artérias podem se tornar instáveis e perigosas. Sob pressão constante, um pedaço de placa pode se desprender de onde está alojado e correr rio abaixo, e se alojar em uma das principais artérias do seu coração, o que desencadeará um ataque cardíaco fulminante. E, infelizmente, para muitos, o primeiro infarto é o último. Um pedaço de placa, mesmo que pequeno, também pode viajar para uma de suas artérias carótidas, bloqueando o oxigênio do seu cérebro, resultando em um AVC. Muitas pessoas nunca se recuperam de um derrame. Com danos cerebrais, suas vidas são arruinadas e reduzidas a uma cama. Então, para que isso nunca aconteça com você, vamos corrigir logo esse problema. Assim como o Sr. Alfredo, que nos escreveu dizendo: minha pressão baixou e agora está equilibrada em 11/7. Eu tomava 3 comprimidos para controlar a pressão, mas agora estou tomando meio comprimido. O meu colesterol também baixou uns 30 pontos. Alfredo W., Brasília, Distrito Federal. O Dr. Marcos é um dos mais respeitados médicos da medicina natural na América do Sul. Após tantos anos de estudos e pesquisas, o doutor sabe exatamente o que o corpo humano precisa para uma boa saúde. Ele também sabe que uma abordagem natural é muito melhor do que terapias com drogas que oferecem riscos e efeitos colaterais. Não me entenda mal. Como médico e pesquisador, sei que alguns remédios são realmente valiosos, como antibióticos que tratam infecções e remédios de emergência que salvam vidas. Mas eu preciso te dizer, a maioria das drogas não cura nada. Elas apenas tratam os sintomas. Para ser honesto, a maioria das drogas foram projetadas dessa forma por um motivo: manter os lucros de uma indústria bilionária. Pense nisso. O que é melhor para as grandes empresas farmacêuticas? Uma droga que você toma por 2 semanas ou uma que você toma pelo resto da vida? Se você tem hipertensão, a medicina tradicional diz que você tem que tomar remédios pelo resto da vida. Isso porque as drogas não resolvem a verdadeira causa do problema. Elas apenas tratam os sintomas. Mas isso pode acabar hoje. Isso mesmo, o Dr. Marcos exigiu que enviássemos a sua solução natural de pressão arterial diretamente ao seu e-mail ao final deste vídeo. Quando desenvolvi este programa, queria ter certeza de que você e sua família teriam uma solução real para não serem vítimas da hipertensão. Eu e minha equipe reunimos tudo nesse livro digital chamado O Fim da Pressão Alta. E hoje, este livro, O Fim da Pressão Alta, uma abordagem completa para combater as verdadeiras causas da hipertensão e controlar a pressão arterial naturalmente, que normalmente é vendido por R$ 397, será seu inteiramente grátis. Um presente do Dr. Marcos diretamente para você.
Mais de 330 mil pessoas já garantiram uma versão do livro O Fim da Pressão Alta, o livro mais vendido do Dr. Marcos. Em um minuto vou mostrar como você pode obter sua versão gratuita hoje. Mas primeiro, deixe-me mostrar exatamente o que você está recebendo. Esse livro inclui dezenas de recomendações e as técnicas mais recentes da medicina natural mundial que foram reunidas pelo Dr. Marcos, juntamente com um programa simples que ele desenvolveu para os seus pacientes. E não se preocupe, a linguagem é muito simples e fácil de entender. Como disse anteriormente, este programa já ajudou milhares de pessoas e é fácil de ser seguido. Aqui está uma pequena amostra do que você vai encontrar neste livro digital. Por que a medicina tradicional tem agido completamente errado com relação ao sal? Você pode comer sal novamente, desde que seja do tipo certo. Uma bebida deliciosa que, em um estudo, reduziu a pressão arterial em 12 pontos. Natural e melhor do que muitas drogas. Um truque delicioso que simplifica quais alimentos comer. O bacon passa neste teste com louvor. Mas os chamados cafés da manhã saudáveis, como cereais e granolas, são reprovados. Porque a dieta DASH já nasceu morta. Ela não é apenas sem gosto, mas é impossível de manter para a maioria das pessoas. Pode também deixar seu corpo sem escolhas a não ser acumular gordura. Uma técnica simples para aliviar o estresse e derrubar sua pressão sanguínea. É tão fácil que você pode fazer isso mesmo enquanto estiver preso no trânsito. 5 exercícios rápidos que você pode fazer em casa sem nenhum equipamento. Nada de treinos cansativos ou entediantes. Você obterá todos os benefícios que precisa para a saúde com apenas alguns minutos por semana. O Dr. Marcos também vai abrir as portas da Farmácia da Mãe Natureza, falando sobre dezenas de alimentos e bebidas saborosas que podem ajudar a diminuir sua pressão rapidamente. Por exemplo, um chá chinês, conhecido como chá de dragão, que em um estudo mostrou resultados impressionantes em um grupo de homens que fumavam, bebiam, estavam acima do peso e comiam fast food. Quando esses homens beberam o chá de dragão, eles obtiveram uma pressão arterial mais saudável do que qualquer pessoa no estudo, incluindo aquelas pessoas que faziam dietas com alimentos ditos saudáveis. E aqui está outra coisa que você vai gostar de saber. O livro O Fim da Pressão Alta, do Dr. Marcos, não apenas ajudará você a controlar sua pressão arterial, mas também irá ajudar você a derreter os quilinhos a mais, para você ter mais energia e para aliviar as suas articulações se elas estiverem rígidas e doloridas. Isso porque as recomendações do Dr. Marcos irão trabalhar em conjunto para promover uma boa saúde em todo o seu corpo. E durante o processo, a verdadeira causa da sua hipertensão será vencida. Foi isso que aconteceu com a senhora Rosani. Veja o que ela disse. A solução da pressão arterial do Dr. Marcos, além de melhorar a minha hipertensão, também ajudou minhas articulações. Eu tô até me sentindo com mais energia agora. Está sendo muito bom. Então deixe-me mostrar como essa solução para a pressão arterial pode funcionar para você também. Tenho certeza que ficará animado ao saber que poderá voltar a comer esses alimentos deliciosos. Uma das recomendações mais populares do Dr. Marcos para restaurar a pressão sanguínea saudável é comer mais gordura, incluindo carne e gordura láctea. Eu sei, pode parecer estranho, mas mantenha sua mente aberta e me responda. Você gosta de queijos? E manteiga? Que tal um bife suculento? Todos esses alimentos são saudáveis e não aumentam sua pressão arterial. E quando você come comida de verdade, mesmo com todas as suas gorduras, você não vai ganhar peso. Isso porque você se sentirá saciado e não atormentado por desejos. É por isso que a dieta DASH dá errado, pois recomenda alimentos com baixo teor de gordura. Mas como você verá em um momento, a gordura não é o problema. O açúcar é, e a maioria dos alimentos com baixo teor de gordura tem muito açúcar. Outra grande recomendação do Dr. Marcos é que você evite alimentos rotulados como baixo teor de gordura ou saudável para o coração. Esses alimentos geralmente contêm ingredientes nocivos que aumentam sua pressão arterial. Você está surpreso? A maioria das pessoas fica, mas a dieta de baixo teor de gordura que foi promovida na mídia e por médicos tradicionais nos últimos anos não é apenas errada, mas mortal. Veja o que deu errado com a recomendação dos alimentos ditos como saudáveis nos últimos anos. Isso pode deixá-lo irritado,
mas explica por que você tem hipertensão hoje e também como podemos corrigi-la. O problema começou há décadas atrás, quando o influente Dr. Ancel Keyes, na Conferência da Organização Mundial da Saúde, em Genebra, apresentou sua tese ligando a gordura animal às doenças cardíacas. Keyes estudou as dietas de 22 países, mas para sua apresentação e para tornar sua tese mais forte, mostrou dados de apenas 6 países. O Dr. Keyes mostrou que o Japão e a Itália tinham baixo consumo de gordura animal e baixas taxas de doenças cardíacas, enquanto a Austrália, Canadá, Inglaterra e os Estados Unidos apresentavam alto consumo de gordura animal e maiores índices de doenças cardíacas. O estudo de Keyes correu o mundo. Keyes foi capa da revista Time e talvez tenha conseguido a fama que queria, mas sua teoria de que a gordura animal e o colesterol contido nela causam doenças cardíacas estava errada. A parte realmente lamentável é que, em vez de reduzir as doenças cardíacas, as ideias de Keyes as pioravam. Isso porque, em 1977, os Estados Unidos, após realizar uma audiência sobre a dieta nacional, emitiu um regulamento dizendo para reduzir a gordura animal dos alimentos, com o intuito de reduzir as doenças cardíacas. Assim como as ideias do Dr. Keyes, este regulamento virou notícia no mundo e não demorou para muitos países adotarem a ideia de cortar a gordura animal dos alimentos. Os fabricantes de alimentos começaram a substituir a gordura animal por gordura vegetal processada. Os rótulos desses alimentos dizem o seguinte: baixo teor de gordura e saudável para o coração. Mas eles não são nada saudáveis. Pelo contrário, eles são causadores de doenças. Veja o porquê. A gordura animal é saborosa, enquanto a gordura vegetal não é. Para compensar o sabor perdido, os fabricantes de alimentos adicionam aditivos, açúcares refinados, sais e intensificadores químicos de sabor. E aqui está o grande problema. A maioria desses ingredientes são tóxicos para o nosso organismo. Eles desencadeiam uma reação química em seu corpo que causa inflamação e oxidação. E esses são os verdadeiros causadores das doenças. Infelizmente, essa mudança em nossos alimentos aumentou drasticamente a taxa de doenças cardíacas, hipertensão, artrite, diabetes e até câncer e Alzheimer. Você se lembra de como seus pais ou avós cozinhavam há 3 ou 4 décadas atrás? Você deve lembrar bem de como a comida parecia tão mais saborosa. Isso porque naquela época a gordura utilizada em sua grande maioria era a gordura animal. Mas devido às novas normas alimentares, a partir dos anos 90, a gordura animal foi sendo substituída gradualmente por óleo vegetal processado. Ok, agora fique comigo, porque esta parte é bem perturbadora. Depois que o Dr. Keyes erroneamente nomeou a gordura animal e o colesterol como a causa de doenças cardíacas, as empresas farmacêuticas desenvolveram medicamentos para baixar o colesterol. E então, para vendê-los, eles promoveram a teoria falsa de Keyes. Há rumores de que eles até manipularam os testes de drogas à base de estatinas para fazê-las parecer eficazes, quando, na verdade, ajudavam menos de 1% dos pacientes. Sem falar que muitas dessas drogas à base de estatinas podem danificar os músculos e até enfraquecer o coração. Isso porque elas bloqueiam um nutriente essencial para o coração chamado coenzima Q10. E, infelizmente, a teoria falha do colesterol chegou às escolas de medicina, onde as empresas farmacêuticas têm grande influência, e toda uma geração de médicos a aprendeu. E então esses médicos se tornaram os professores da próxima geração, e assim por diante. E é por isso que você sempre ouviu que a gordura animal é o vilão e não a gordura vegetal, aditivos e açúcares refinados. Esse show de erros até parece uma piada, exceto por não ser motivo de risos. Felizmente, hoje sabemos melhor sobre isso. Médicos esclarecidos e pesquisadores dizem que a gordura animal e o colesterol não são a causa das doenças cardíacas, mas sim as gorduras vegetais processadas e os açúcares refinados. Para você ter uma ideia, essa teoria já é conhecida nos Estados Unidos. Tanto o Wall Street Journal quanto a Time Magazine já fizeram inúmeras publicações sobre isso. Até o governo norte-americano publicou uma nota em 2015 dizendo que o colesterol não deve ser considerado um nutriente preocupante para a saúde. Na verdade, você precisa de colesterol para a sua saúde celular, para o bom funcionamento de seus neurotransmissores, para a saúde dos ossos
e para produzir bile para a digestão. E, recentemente, um novo estudo norte-americano liderado pelo professor de cardiologia da UCLA, Dr. Greg Fonarow, descobriu que 75% das vítimas de ataque cardíaco tinham níveis de colesterol normais ou ótimos. Talvez agora você esteja pensando, ok, então o problema não é o colesterol e não é a gordura animal. Mas o que então causa as placas de gordura que entopem as veias e dão origem às doenças cardíacas? Mais uma vez, os culpados são as gorduras vegetais, açúcares refinados, sais e produtos químicos, todos eles presentes em milhares de alimentos modernos. Esses ingredientes causam a oxidação das partículas de colesterol, tornando-as pequenas, densas e pegajosas. E quando as partículas de colesterol são pequenas, densas e pegajosas, elas podem facilmente se encaixar no revestimento das suas artérias. Isso desencadeia uma resposta imune-inflamatória que inicia o processo de formação das placas. Basicamente, seu corpo está tentando curar pequenas feridas arteriais fazendo crostas. Mas uma crosta dentro de suas artérias é uma mancha áspera, que atrai mais partículas densas e pegajosas de colesterol, desencadeando mais inflamação. E as placas se acumulam como um monte de neve. O resultado? Suas artérias se estreitam e sua pressão sanguínea aumenta. Agora você tem hipertensão e corre o risco de sofrer um ataque cardíaco ou derrame. Mas não se desespere. Realmente não importa se você tem colesterol alto ou baixo. O que importa é a saúde de suas partículas de colesterol. Elas são grandes e flutuantes, viajando suavemente através das suas artérias? Ou são oxidadas, pequenas, densas e pegajosas? Você precisa evitar as densas e pegajosas, e eu vou te mostrar como. Já que não podemos fazer nada para reparar os erros do passado, vamos resolver o problema agora, naturalmente. Veja como baixar sua pressão arterial. Bem, para evitar que a inflamação arterial, a oxidação celular e as partículas de colesterol se tornem pequenas, densas e pegajosas, você deve evitar alimentos com gordura vegetal, açúcares refinados, sais e intensificadores químicos de sabor. Evite também fast foods, principalmente os fritos em óleos vegetais processados, que são altamente inflamatórios e podem acelerar o surgimento de doenças. Em vez disso, coma alimentos deliciosos como manteiga de verdade, todos os tipos de carnes frescas e também laticínios integrais com baixo teor de açúcar. Coma nozes, frutas e vegetais frescos. Vá em frente e desfrute de um bom bife e um belo pedaço de queijo. Você também pode desfrutar de abacate, coco, azeite, mirtilos, morango e vegetais verdes e amarelos que são ricos em nutrientes. O Dr. Marcos facilitou tudo isso para você em seu guia, O Fim da Pressão Alta, e eu mostrarei como obter sua cópia em 1 minuto. Mas continuando, você também vai descobrir por que você nunca deve comer alimentos com gorduras trans e como você pode identificá-los facilmente nos rótulos dos alimentos. Alimentos comuns que parecem bons, mas se convertem em açúcar dentro do seu corpo, aumentando assim a inflamação, a pressão arterial e o risco de doenças cardíacas. Os óleos de cozinha comuns nas prateleiras dos supermercados que podem gerar doenças e as alternativas que são saudáveis e seguras. O mineral essencial que anula os efeitos adversos do sal. Prepare-se para aproveitar o sal nas suas refeições preferidas. Por que você deve consumir frutas frescas, mas deve evitar os sucos de frutas? Se você realmente se preocupa com a sua saúde, ficará feliz em saber que hoje terá acesso a outro guia que o Dr. Marcos preparou especialmente para você. Estou falando do livro digital 99 alimentos que reduzem a pressão arterial. Com esses alimentos, você sentirá sua pressão arterial baixando e seu nível de energia subindo. Então, por que usar drogas cheias de efeitos colaterais? Você logo verá que não precisa delas. E falando em drogas, vamos falar rapidamente da terceira e da quarta pior droga para a pressão arterial. A terceira pior droga é a amlodipina, vendida como Norvasc, Tensaliv ou Amlovasc. Essa classe de medicamentos é conhecida por causar dores de cabeça, perda de cabelo e diarreias, do tipo que faz você correr para o banheiro. A amlodipina também pode abalar suas emoções. Talvez não no início, mas esse é um daqueles efeitos colaterais traiçoeiros que se desenvolvem ao longo do tempo, mas pode desencadear depressão, ansiedade e pensamentos suicidas. A
A amlodipina também é conhecida por causar inchaços dolorosos nos tornozelos e pulsos, dificultando o uso de sapatos e a realização de tarefas simples. Isso porque é um bloqueador dos canais de cálcio que reduz a pressão arterial ao adormecer os sinais elétricos para os músculos. Ou seja, seus vasos sanguíneos se contraem menos, então a pressão arterial diminui, junto com suas habilidades motoras e energia. Então, o sangue começa a se acumular em torno de seus tornozelos e pulsos. Se você já tomou amlodipina ou um medicamento que a inclui em sua fórmula, você já deve ter parado por causa desses efeitos colaterais. Mas o que seu médico lhe deu em troca? Outra droga com efeitos colaterais? Talvez tenha lhe prescrito a quarta pior droga. Falo da clorotiazida, que é o composto ativo de medicamentos como diuril, Zestoritic, losartana e valsartan, só para citar alguns. A clorotiazida pode causar fortes dores de cabeça, visão turva, tonturas e dor de estômago. Também aumenta o risco de câimbras musculares, paralisia, convulsões e coma. E isso não sou eu que estou falando. Você mesmo pode checar na bula do medicamento. Em alguns casos, essa droga pode atrapalhar tanto o seu ritmo cardíaco que seu coração pode parar de vez. Morte. Claro, esse é o pior cenário, mas você nunca sabe quando o pior pode acontecer. E aqui está o problema. Clorotiazida é um diurético, ou como é chamado popularmente, pílula da água. Ela libera o excesso de água e sal do seu corpo. E quanto menos água em seu corpo, menos pressão em suas artérias. Mas existe um risco. Os diuréticos também eliminam nutrientes vitais, incluindo eletrólitos que seu corpo precisa para manter o ritmo cardíaco saudável. Eu realmente acredito que você não quer brincar com esses importantes processos naturais, certo? Bem, então vamos resolver o problema para que você não precise mais dessas drogas. Até porque alguns alimentos naturais podem tornar os medicamentos obsoletos. Você lembra que falamos do Toprol e outros beta-bloqueadores que interferem na adrenalina para diminuir a frequência cardíaca e a pressão arterial? Para você ter uma ideia, apenas um nutriente-chave presente nos peixes pode regular naturalmente a adrenalina no seu corpo. De fato, um estudo da Universidade da Pensilvânia descobriu que ingerir esse nutriente por apenas algumas semanas reduz a pressão arterial. Sim, um nutriente presente nos peixes reduz a frequência cardíaca, a adrenalina e também o cortisol, o hormônio do estresse. Então, em vez de tomar uma pílula diurética que acaba com os nutrientes do seu corpo, por que não aproveitar essa bela solução da natureza que atua como um diurético natural, mas reabastece eletrólitos e minerais? Quanto aos bloqueadores dos canais de cálcio, como a amlodipina, que interferem nos circuitos elétricos do seu coração para liberar a tensão nos vasos sanguíneos, você pode conseguir o mesmo resultado ouvindo um certo tipo de música relaxante. E, finalmente, mesmo que o lisinopril e medicamentos como ele forcem os vasos sanguíneos a dilatar, há outra maneira mais saudável de fazer isso. Estou falando de uma comida simples, mas deliciosa, que reduz a pressão arterial naturalmente. Veja este bolo dourado. Antes de assar, a massa é vermelha por causa de um ingrediente essencial. O mesmo ingrediente ajuda a baixar a pressão arterial até 12 pontos. Ou seja, tanto quanto muitas drogas anti-hipertensivas. Que ingrediente é esse? Suco de beterraba. Este ingrediente de panificação, que também pode ser uma bebida saudável, está repleto de um nutriente que chamamos de nitratos. Em seu corpo, os nitratos são convertidos em um composto natural chamado óxido nítrico. O óxido nítrico recebeu o apelido de molécula milagrosa, depois que 3 cientistas ganharam um prêmio Nobel por descobrirem essa substância que relaxa os vasos sanguíneos e reduz a pressão arterial. O óxido nítrico é produzido naturalmente em nosso corpo, mas quando passamos dos 40 anos, a produção cai drasticamente. Porém, quando comemos alimentos ricos em nitrato, como beterrabas e vegetais folhosos, nós o repomos, e isso ajuda a baixar a pressão arterial. Aqui está a prova. Em um estudo duplo cego, controlado por placebo, realizado na Universidade Queen Mary, em Londres, os participantes que beberam um copo de suco de beterraba diariamente reduziram sua pressão arterial em média 12 pontos. Parece bom? Eu acho ótimo. Imagine 12 pontos a menos sem precisar de drogas nocivas ao seu corpo. E lembre-se, estas são apenas algumas das dezenas de recomendações e técnicas que você encontrará no livro do Dr. Marcos, O Fim da Pressão Alta. Eu vou te mostrar como conseguir sua cópia em meio minuto.
Mas antes quero que saiba, você pode vencer esse assassino silencioso sem ter que lutar com as armas que as indústrias farmacêuticas tentam te empurrar. O fim da pressão alta já ajudou milhares de pessoas a derrotar a hipertensão. Veja o que a senhora Beatriz disse sobre isso. Eu não tomo nenhum remédio para a pressão há mais de um mês. E minha pressão foi de 15/8 para 11/7. E o programa é muito fácil de seguir. Está me ajudando muito. Beatriz H., Florianópolis, Santa Catarina. E a senhora Mara, que obteve resultados surpreendentes em apenas 2 semanas. Minha pressão arterial estava sempre alta, em torno de 6/8, mas em 2 semanas ela baixou para 13/8. Agora lembre-se, o Dr. Marcos não aconselha que você pare de tomar os seus medicamentos ou brigue com seu médico sobre isso. Em breve você poderá mostrar a ele uma pressão arterial muito melhor. E então ele mesmo irá reduzir seus medicamentos ou até mesmo irá liberá-lo completamente dessas drogas. Isso é o que aconteceu com a dona Marlene de Maceió. A dona Marlene mandou um e-mail para o Dr. Marcos agradecendo e dizendo: na minha última consulta, meu médico reduziu pela metade a minha medicação para pressão alta e disse que pode tirar completamente os medicamentos se eu continuar fazendo um bom trabalho. Muito obrigado, Dr. Marcos. Minha pressão está se mantendo em 12/7 há semanas. Marlene C., de Maceió, Alagoas. Todas essas pessoas alcançaram resultados surpreendentes, ao mesmo tempo em que perdiam peso. Você deve se lembrar do Daniel, o senhor de quem falamos no início deste vídeo. Ele não apenas viu a sua pressão alta reduzir, mas também perdeu cerca de 7 quilos sem suar a camisa. E o senhor Edson, que perdeu 12,5 kg. Veja o que ele disse. Saí dos 95,5 kg para os 83 quilos. Agora minha pressão arterial está normal e meu nível de energia melhorou. Estou me sentindo muito bem. Muito obrigado, Dr. Marcos. O sucesso impressionante de pessoas como Daniel, Edson, Adalberto e também das senhoras Marlene, Mara e Beatriz aconteceu por apenas 2 motivos. Primeiro, eles descobriram a verdadeira causa da pressão alta. E segundo, eles corrigiram o problema com o fim da pressão alta. Se você estiver se perguntando se o resultado foi bom, imagine a sua vida sem hipertensão, sem drogas, sem efeitos colaterais terríveis. Tem sido libertador para eles. E pode ser para você também. Veja o botão na parte inferior da tela. Basta clicar nele e você poderá obter a sua cópia gratuita do livro O Fim da Pressão Alta com Risco Zero. Imagine como será prazeroso ir relaxado e confiante à próxima consulta médica e observar sem medo o ponteiro do medidor enquanto seu médico confere sua pressão arterial. Você certamente irá sorrir quando seu médico, surpreso, conferir sua pressão pela 2ª vez e perguntar: o que você tem feito? Sua pressão está ótima, assim como aconteceu com a dona Ângela, que nos escreveu dizendo: minha pressão estava sempre alta, por volta de 16 a 18, até que comecei a colocar em prática as recomendações do Dr. Marcos. Em 3 semanas, minha pressão estava entre 11 e 12, e na última consulta meu médico ficou espantado. Ele queria saber o que eu estava fazendo. Ângela W., Sorocaba, São Paulo. Eu repito, não há necessidade de você parar com seus remédios ou discutir com seu médico. Ele mesmo irá eliminar seus medicamentos quando perceber que sua pressão está ótima, como aconteceu com o Sr. Christian, quando sua pressão arterial caiu de 16/12 para 11/6. Na última consulta que eu passei pelo médico, que eu sou hipertenso, ele confirmou que a minha pressão melhorou e muito, né? Aí ele perguntou se eu só estou tomando os remédios ou tem mais alguma coisa. Eu falei para ele: não, doutor, eu estou tomando a solução do Dr. Marcos. Uma solução muito boa, as pessoas perguntam para mim, eu indico. Falo para todo mundo, parente, amigo, quem tem problema de pressão alta, eu estou indicando porque ela tem resolvido meus problemas. Ok, mas vai funcionar para você? Estou confiante que sim, e provavelmente muito rápido também. Claro, todo mundo é diferente e cada corpo reage de uma forma, mas seu corpo possui a capacidade de se curar. Basta você dar a ele o que é necessário para uma boa saúde. Os estudos, pesquisas e a experiência do Dr. Marcos com centenas de pacientes confirmam esse mecanismo de cura. E é disso que se trata o programa O Fim da Pressão Alta. Apenas faça as coisas simples que seu corpo deseja, enquanto elimina as coisas que estão prejudicando a sua saúde. Essa dupla ação irá corrigir o problema e você se sentirá saudável e cheio de energia novamente. O Dr. Marcos irá mostrar e explicar por que você desenvolveu hipertensão e também o passo a passo de como corrigi-la. Bem, agora é a melhor hora para começar. Vamos ver como irá funcionar.
Tudo o que você precisa está no livro digital O Fim da Pressão Alta. Este livro digital não é apenas uma coleção de dicas e técnicas, mas um sistema completo que ataca a verdadeira causa da pressão alta de diversas formas. Você verá que sua pressão arterial diminuirá e, ao mesmo tempo, você perderá gordura na região da barriga, aumentará sua energia, retardará o processo de envelhecimento e irá prevenir doenças. E é muito fácil de fazer. Sem dietas rigorosas, sem exercícios difíceis e sem drogas. Na verdade, você vai gostar de saber que poderá voltar a comer muitos alimentos que achava que eram vilões. Além disso, você também receberá acesso à área de membros que desenvolvemos especialmente para você, atendimento ao cliente por telefone e mais 5 bônus, também gratuitos, projetados para facilitar a sua vida na hora de colocar em prática a solução para a pressão arterial. O Dr. Marcos quer que você melhore a sua pressão arterial o mais rápido possível, e é por isso que ele fez questão de incluir os 5 bônus que serão liberados para você, junto com a sua cópia gratuita do livro digital O Fim da Pressão Alta. Esse é mais um presente do Dr. Marcos diretamente para você. Deixe-me falar rapidamente sobre esses bônus, porque eles são projetados para tornar a sua vida muito mais fácil enquanto você coloca em prática o programa. Bônus número 1. O plano de refeições para 7 dias. 21 receitas que reduzem a pressão arterial. O livro O Fim da Pressão Alta contém diversos alimentos que ajudam a controlar sua pressão arterial. Mas para facilitar o seu início nessa nova jornada, preparamos esse outro livro de receitas que encaixa os alimentos controladores de pressão nas suas principais refeições, sem que sua alimentação perca o sabor. Este plano também incluiu uma lista de compras de supermercado que facilitam ainda mais a realização do programa. Contém receitas de café da manhã, almoço e jantar para cada dia da semana. 21 refeições ao todo. As refeições são fáceis de preparar, deliciosas e foram projetadas para que a solução natural da pressão arterial funcione em seu corpo imediatamente. Você terá tudo o que precisa: a lista de compras, as receitas e as instruções passo a passo para o preparo. Bônus número 2. Lista de checagem rápida. Orientações para uma alimentação saudável. Muitas pessoas adoram as receitas para baixar a pressão arterial, mas se você gosta de criar as suas próprias receitas, vai adorar a lista de checagem rápida. Ela mostra as porcentagens ideais de gordura, proteínas e carboidratos para consumir a cada dia, e você vai adorar saber que muitos dos alimentos tidos como proibidos, na verdade, você poderá comer. Bônus número 3. 99 alimentos que reduzem naturalmente a pressão arterial. Todos esses alimentos deliciosos ajudam a diminuir a pressão arterial, por isso é uma boa ideia manter muitos deles à mão. Dessa forma, você não ficará olhando para uma geladeira vazia, tentado a fazer escolhas pouco saudáveis. Bônus número 4. Como ler os rótulos dos alimentos. Este guia simples vai mostrar como identificar as palavras sorrateiras que os fabricantes de alimentos usam para esconder ingredientes nocivos, como gorduras vegetais refinadas, açúcares, sais e produtos químicos, as mesmas coisas que causam doenças cardíacas e hipertensão. Não se preocupe, porque esse guia está em português simples, fácil e rápido de entender. Você saberá o que é seguro e o que não é. Bônus número 5. Os 3 principais mitos assassinos sobre a pressão arterial. Qual é a verdadeira causa da hipertensão? Por muito tempo, os especialistas disseram que a causa é desconhecida. Errado. Quase todos os casos podem ser resolvidos com ajustes simples na alimentação. Você vai descobrir quais são esses ajustes, além de aprender o papel descomunal que o açúcar desempenha no aumento da sua pressão arterial e por que o sal não é o problema. E ainda vai descobrir o que os medicamentos para a pressão arterial realmente fazem no seu corpo. Como você pode ver, O Fim da Pressão Alta é mais que apenas um guia passo a passo para corrigir sua pressão. É também um programa completo que irá lhe ajudar a cuidar da sua saúde o mais rápido possível. E é por isso que o Dr. Marcos fez questão de incluir todos esses 5 bônus com uma cópia gratuita do livro O Fim da Pressão Alta para você. Veja bem, o livro digital O Fim da Pressão Alta e seus 5 bônus somam um valor total de R$ 814,79. Mas hoje, tudo isso será seu grátis. Quem acompanha o trabalho do Dr. Marcos sabe que ele é extremamente comprometido com seus pacientes.
Por isso, além do livro e os 5 bônus, ele também manterá você atualizado com publicações mensais sobre o controle da pressão arterial, saúde cardíaca e inúmeras outras doenças que podem ser tratadas naturalmente. Assim, o Dr. Marcos continuará ao seu lado, compartilhando o que existe de mais recente na medicina natural. Essas publicações fazem parte do novo Dossiê Saúde Natural do Dr. Marcos. Nesse dossiê estão as melhores soluções naturais para os problemas como disfunção erétil, doenças neurodegenerativas, dores crônicas, ansiedade e insônia e muito mais. Como disse no início desse vídeo, o livro O Fim da Pressão Alta é seu. A única coisa que você precisa fazer para recebê-lo, juntamente com tudo que falamos até aqui, é se tornar assinante do Dossiê Saúde Natural. Clique agora no botão abaixo para aproveitar essa oportunidade única. Agora que você já sabe de tudo, não temos por que perder tempo, pois o tempo não está ao nosso lado quando falamos de pressão alta. Então garanta a sua cópia do livro e todos os bônus clicando no botão abaixo agora mesmo. Deixe-me mostrar tudo o que você terá acesso assim que fizer sua inscrição. Primeiro, você receberá o livro digital O Fim da Pressão Alta e todos os bônus que o ajudarão a colocar a sua pressão de volta na faixa saudável. E então, você receberá o apoio e a orientação do Dr. Marcos em seu boletim mensal, juntamente com acesso completo a tudo que está no Dossiê Saúde Natural. Falo de soluções naturais para problemas de saúde como disfunção erétil, distúrbios neurológicos, dor crônica, doença cardíaca, problemas de sobrepeso, ansiedade e muitas outras condições de saúde que podem ser prevenidas e tratadas sem o uso de drogas farmacêuticas. Mas não é só isso. Você também terá acesso a super pílulas da nova geração, conhecidas como Pílula da Saciedade, Pílula da Longevidade, Pílula do Prazer Feminino e a Pílula do Homem Alfa. Eu não estava exagerando quando falei que o Dr. Marcos abrirá as portas da farmácia da Mãe Natureza para você. De forma simples e prática, você receberá a lista completa dos ingredientes que formam essas super pílulas e como prepará-las. Não se preocupe porque elas são seguras e completamente dentro da lei. O Dossiê Saúde Natural é o trabalho da vida do Dr. Marcos, onde ele reúne suas melhores descobertas. Lá você vai encontrar soluções naturais projetadas especificamente para ajudar a turbinar a memória e aumentar o poder cerebral, recuperar o desempenho sexual dos homens, trazendo de volta a virilidade dos seus 20 e poucos anos, brecar os efeitos do envelhecimento, rejuvenescendo a pele, rosto, pescoço e também tecidos internos como o intestino, artérias e o coração, dar um basta e acabar com as dores crônicas. O material ao qual você terá acesso hoje não apenas o ajudará a controlar a pressão arterial, mas também muitas outras doenças para que você se sinta bem, tenha mais energia e viva a vida que merece. Assim como as milhares de pessoas que tiveram sucesso ao seguir esse plano simples, eu sei que você também terá. E é por isso que hoje estamos oferecendo a você o acesso ao Dossiê Saúde Natural com mais de 50% de desconto. Veja os benefícios exclusivos aos quais você terá acesso ao fazer a sua assinatura hoje. Como assinante do Dossiê Saúde Natural, você terá direito a seus 6 presentes de boas-vindas, o livro O Fim da Pressão Alta e seus 5 bônus. Esses presentes tornam a solução da pressão arterial fácil e automática. Acesso aos relatórios do Dossiê Saúde Natural. Todo mês, o Dr. Marcos enviará a você um relatório exclusivo com as últimas descobertas da medicina natural, além do passo a passo de como você mesmo pode prepará-las. Este boletim mensal é completo e fácil de ler, garantindo que você sempre tenha acesso às melhores soluções naturais. Acesso exclusivo à biblioteca do Dossiê Saúde Natural. Você terá acesso a todas as edições que o Dr. Marcos já publicou anteriormente e também acesso completo aos programas. Emagreça com a Pílula da Saciedade, Dieta Mind, o cardápio para turbinar o seu cérebro, Joelho sem dor, Destrave sua coluna, a Pílula da Longevidade, a Pílula do Homem Alfa, o programa Ansiedade Zero e muito mais. Alertas eletrônicos de última hora. A saúde pode ser imprevisível. As coisas mudam, novas informações são descobertas. É por isso que garantimos que você estará sempre por dentro das mais recentes descobertas. Seja um aviso de novo medicamento ou até mesmo um avanço natural que você pode usar para se sentir melhor.
Grandes descontos para assinantes. Como assinante do dossiê Saúde Natural, você terá acesso a descontos exclusivos para a maioria dos remédios naturais que recomendamos. Esses descontos por si só valem 2 vezes o preço da assinatura. Tem uma dúvida sobre saúde? Todos os assinantes do dossiê Saúde Natural receberão um e-mail de suporte que dá acesso ao time do próprio Dr. Marcos. Então, quando você tiver uma pergunta ou dúvida de saúde natural, basta enviar um e-mail. O Dr. Marcos e sua equipe terão prazer em te responder. Além disso, assistindo este vídeo até o final, você provou que está empenhado em resolver seus problemas de pressão. Então, quero tornar essa decisão ainda mais fácil para você. Fazendo sua inscrição agora, você também receberá nossa garantia com 100% de segurança. Isso quer dizer que, se você não ficar satisfeito com a plataforma de aprendizagem de última geração que desenvolvemos especialmente para você, ou se simplesmente achar que o protocolo do Dr. Marcos não é para você, nos envie um e-mail ou ligue dentro de 7 dias e iremos devolver até o último centavo que você investiu. Temos tanta confiança no trabalho do Dr. Marcos que podemos lhe fazer essa proposta. Assim, não existem riscos, apenas benefícios para você. E tenha certeza que cada relatório, livro ou remédio natural que recomendamos tem a mais alta qualidade. Isso porque não trabalhamos com publicidade ou indicação de soluções que não recomendaríamos para nossa própria família. Somos uma agência de saúde natural independente. Não temos rabo preso com ninguém. Nos preocupamos com a sua saúde e bem-estar. Então, trabalhamos apenas para você. Então, para você ter acesso ao dossiê Saúde Natural e resgatar todos os seus bônus, basta clicar no botão agora. Ao clicar no botão, basta preencher os seus dados e confirmar a sua inscrição. E não se preocupe, o programa custa muito menos do que você imagina. O Dr. Marcos realmente acredita que todos devem ter acesso a essas descobertas naturais para ter uma boa saúde. É por isso que o dossiê Saúde Natural custa menos que um cafezinho por dia. Para você ter acesso agora mesmo, tudo o que você precisa fazer é clicar no botão abaixo e aproveitar as vantagens. Lembre-se, sua compra hoje é totalmente livre de riscos. Você conta com a nossa garantia. Então vá em frente e garanta o seu acesso ao dossiê Saúde Natural e todos os bônus, assim como o livro O Fim da Pressão Alta. Mas por favor, se apresse e clique no botão abaixo enquanto as vagas ainda estão disponíveis. Eu estou te esperando do outro lado. Há uma vida longa e cheia de saúde esperando por você. Clique no botão abaixo agora.